Queridos, hoje a palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração, o título dela é A Responsabilidade na Graça. A responsabilidade na graça. Vamos comigo lá no livro de Romanos, capítulo número 6, o versículo de 1 até o 4. Olha só o que diz a palavra de Deus. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com eles na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Queridos, essa palavra é uma palavra muito profunda. O livro de Romanos todo é um livro muito profundo, onde fala da lei e fala da graça. E fala também da nossa responsabilidade como cristãos. O que nós estamos vendo ultimamente e que nós temos como igreja, local mesmo aqui, como comunidade cristã Nova Aliança, ficar muito atentos, é que acontece que muitas vezes nós desanimamos, nós esfriamos e nós corremos o risco de entrar no âmbito da religiosidade. E a partir do momento que nós entramos no âmbito da religiosidade, nós corremos riscos de praticar coisas erradas, de estar errando o alvo. E se a gente errar o alvo, nós estaremos pecando. E às vezes o que acontece, esse pecado ele não traz mais nenhum peso na consciência, seja de maneira natural ou até mesmo de maneira espiritual, o que é mais grave. Esse pecado, como o pastor Abel costuma falar, fica cauterizado em nossos corações, ele fica guardado em nossos corações e já não faz nenhuma diferença. E a gente peca conscientemente e tranquilamente com ele, certo? Isso é um sinônimo de religiosidade, onde Cristo realmente não está mais fazendo a diferença na vida da pessoa que está cometendo isso, certo? E o Espírito Santo está, me parece, sendo afogado, sendo apagado. E a palavra diz, não apagueis o Espírito. Ao contrário, a palavra fala, não vos embriagueis com o vinho que traz a devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, nós temos que estar continuamente nos enchendo do Espírito Santo para não cair nessas práticas da religiosidade e, por seguinte, no pecado, certo? Veja, no versículo 1 e 2, o que fala? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Aí a resposta do apóstolo Paulo já é direta, de maneira nenhuma. A pergunta que nós vamos fazer nessa noite, nós vamos continuar errando para que a graça aumente? Claro que não. Acaso nós vamos provocar ou esticar a corda dos nossos erros para ver onde vai dar? É claro que não. Nós não podemos ficar provocando erros, nós não podemos ficar enamorados com o perigo do pecado. Se nós ficarmos tentados a ficar próximo do pecado, é óbvio que nós vamos cair com o tempo. Isso também é uma cauterização do nosso coração, em que nós não estamos realmente buscando Deus, buscando o Espírito Santo como devemos. E olha só o versículo 3 e 4. Como podemos continuar pecando? Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Aqui o apóstolo Paulo responde aquilo que os romanos já sabiam e que nós também já sabemos, porque essa palavra foi para os romanos, foi para toda a igreja ao longo desses 2000 anos e é para nós também. Nós sabemos disso, que nós fomos batizados em Cristo na sua morte. Ou seja, no batismo que nós vamos ter agora, no dia 22 aqui, as pessoas vão ser deitadas na água e vão morrer lá dentro da água e quando subirem, sobem vivas. O velho homem fica lá embaixo da água e a água é levada embora e agora sobe uma nova criatura. A palavra deixa isso explícito aqui, de maneira clara, cristalina. Diz que nós morremos com Cristo no nosso batismo e quando levantamos do batismo nós temos uma nova vida. Nós vamos explorar mais para o final essa nova vida em Cristo, certo? E veja que interessante, com a morte de Cristo e com a nossa morte, a vida em Cristo, através do batismo, a nossa vida começa a ter uma mudança. Vamos ver esse exemplo com o próprio Jesus. Vamos comigo lá em Mateus 27, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27,
Evangelho de Mateus. Você que está em casa abrindo a sua Bíblia, você que está olhando no seu smartphone, no seu celular, né? Mateus, capítulo número 27, e o versículo do 50 até o 53. Vamos ler. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Aqui a gente está falando da morte de Jesus, tá, irmãos? Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha que palavra profunda, igreja. Olha, irmãos, que coisa linda. O que acontece? Na hora que Jesus morreu, que o corpo de Jesus foi rasgado na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. Eu até expliquei para os irmãos nesse dia sobre o véu do templo. Era um véu de veludo muito largo e comprido, né, que separava o lugar santo dos santos dos santos. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava nesse lugar com o sangue da propiciação para aspergir sobre a arca da aliança, porque o sangue ali tampava, então, né, tampava a arca e a ira de Deus não vinha sobre aquele lugar. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá. Naquele momento, o sumo dos sumos sacerdotes, Jesus morreu por nós, a sua carne foi rasgada no Calvário, então o véu foi rasgado e a palavra deixa clara, a palavra, irmãos, faz questão de deixar claro que o véu rasgou de cima para baixo, ou seja, dizendo que a salvação vem do alto. Amém, queridos? Você que está em casa, diga um amém, diga um aleluia. Veja como é lindo, queridos. Aqui nos mostra que tudo vem de cima para baixo. A Bíblia deixa bem clara no detalhe, no final do versículo, diz assim: o véu rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Ele começou lá em cima e terminou se rasgando lá embaixo. Isso também é uma demonstração do amor de Deus para conosco. Queridos, a religião judaica e o povo judeu, o costume judeu é tudo uma coisa só, é tudo entrelaçado. E um pai judeu até hoje, quando ele perde um filho, ele rasga suas vestes imediatamente de cima para baixo. E naquele momento ali o véu que estava separando, né, nós da presença de Deus se rasgou também. Deus rasgou aquele véu, porque Ele estava apresentando para nós a morte do seu Filho. Posteriormente a ressurreição, para que nós então tivéssemos acesso a Deus através do nome de Jesus. Olha só o que Deus fez por nós, irmãos. Nós temos que ser muito gratos, nós temos que ser generosos, nós temos que evidenciar a nossa salvação, porque Jesus, né, porque Deus fez isso tudo por nós através de Jesus. Agora nós temos acesso ao Pai e às bênçãos do Pai. No Antigo Testamento se tinha muito medo, se tinha muito receio, né? Porque viam aquelas passagens lá que Deus, Ele, né, permitia que algo acontecesse, né, com os desobedientes, né, na lei. Você sabe do que eu estou falando? E muita gente ainda fala dessas situações no dia de hoje, mas nesse momento aqui, Ele nos vê como Pai. Ele rasga o véu e deixa nós entrarmos na sua presença. E quem não quer ir ter um colo do seu Pai? Quem não quer ir abraçar o seu Pai? E nós, através de Jesus, então, desse véu que se rasgou de cima para baixo, temos acesso ao nosso Pai. Olha só o que Deus fez, né? Ele se transformou em carne e depois de ser colocado na cruz, Ele foi ao chão para viver aqui conosco, igreja. Então nós temos que ser gratos a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez na nossa vida, em nome de Jesus. E agora, o versículo 51, a parte B, fala o seguinte: a terra tremeu e as rochas se partiram. Quando você morre com Cristo, o mundo, a terra, o sistema, as pessoas, aonde você está, faz barulho, se quebra, se mexe. Tem consequência no natural e tem consequência no espiritual. Porque o mundo natural não aceita que você tenha morrido em Cristo. Porque eles viram a sua morte, que você não é mais aquela pessoa que convivia. Que agora você é uma nova pessoa em Cristo, que você também ressuscitou em Cristo, que as suas atitudes são diferentes. Então nós temos que ter atitudes diferentes, irmãos. Então quando a gente morre é barulho. Imagina se no natural, que é um espelho do mundo espiritual, porque a palavra fala que tudo que foi criado é espelho da eternidade. Se o natural já é assim, imagina no espiritual. No espiritual vai ter barulho, no espiritual vai ter perseguição, no espiritual vai ser luta. Vai ter. Por quê? Porque quando Jesus morreu,
a terra tremeu, as rochas se partiram, teve muito barulho. E acontece o mesmo com nós, quando nós aceitamos a Cristo, nos batizamos e temos uma nova vida com Cristo. Veja o seguinte, o 52, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Aqui também explicando sobre o batismo. A gente então levanta e sai uma nova criatura. A gente morre lá debaixo da água e sobe uma nova. É um tipo de ressurreição. É uma nova vida em Cristo. E o 53, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, veja que Jesus ressuscitou primeiro, e daí alguns santos, alguns que tinham morrido antes, seja por perseguição na época, seja do Antigo Testamento, alguns também levantaram dos sepulcros. Mas eles levantaram dos sepulcros, queridos, e eles não ficaram parados no sepulcro, olhando o que estava acontecendo, será onde é que eu estou, o que está acontecendo? Não aconteceu isso, olha só o que aconteceu. Eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, quando a gente nasce novamente pelo batismo, a gente começa a aparecer. Você não foi chamado apenas a ressuscitar, meu irmão, mas a aparecer, mostrar que está vivo, fazer a diferença, evidenciar aquilo agora que você carrega, que é o Espírito Santo de Deus. Então apareça em nome de Jesus. Lá você na sua casa agora, escutando a live com a sua família, vendo a live com a sua família, olhe para o irmão, para a irmã, para sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, e diga assim: apareça em nome de Jesus. O Senhor quer te usar como um embaixador. O Senhor quer te usar como um governador, o Senhor quer te usar como uma autoridade, para que o nome dEle apareça e seja resplandecido o nome dEle, para que a glória dEle seja manifestada aos filhos nos dias atuais. Nós temos que brilhar. A palavra diz que o Senhor é a maior estrela, mas diz que conta que nós também somos estrelinhas que vamos iluminando os locais por onde nós passamos. Então nós aparecemos. No entanto, meus queridos, nós aparecemos, evidenciamos, fizemos a diferença, né? A nossa responsabilidade agora é imensa. Muitas pessoas pensam que a lei era muito dura, que era muito difícil de cumprir a lei. E era mesmo, né? Tinha 613 ordenanças, 10 mandamentos, 613 ordenanças, 307 ordenanças de farás, 306 ordenanças não farás. Então era muito difícil, a lei é impossível de ser cumprida. Só quem cumpriu a lei foi Jesus Cristo. Mas a responsabilidade, se sabia que não podia se cumprir a lei, mas a responsabilidade na graça é muito maior. Nós vamos ver isso lá no livro de Hebreus. Vamos comigo lá no livro de Hebreus, capítulo número 10. Livro de Hebreus, capítulo número 10, os versículos do 26 até o 29. Olha que palavra poderosa. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo interno que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça? Queridos, é uma das palavras mais duras da Bíblia Sagrada. Nós estamos lendo no livro de Hebreus, do 26 até o 29. O versículo 26 diz que depois de nós vivos, depois de nós ressuscitados, aliás, e vivos, pecarmos conscientemente no conhecimento, conhecendo a verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. Nós anulamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para nós. Não anulamos para o nosso irmão, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, mas nós anulamos o sacrifício de Jesus para nós mesmos. Olha que gravidade, olha que grave. Olha a responsabilidade na graça que nós vivemos, que nós vivemos na graça e nós temos responsabilidade. Na lei, o que acontecia? Se você dissesse publicamente na lei que você rejeitava a lei, mediante 2 ou 3 testemunhos, você era apedrejado, você era morto. Agora o próximo versículo, ele é um versículo muito duro sobre a nossa responsabilidade, o 29. Quão mais severo o castigo. Aqui o escritor de Hebreus fala de uma maneira clara e objetiva, não tem interpretação aqui.
quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. Ou seja, se nós pecarmos deliberadamente, não importa qual seja o pecado, se nós conscientemente formos lá e fazermos uma coisa errada, um roubo, a pornografia, a prostituição, se nós fizermos conscientemente isso, meus irmãos, e vários outros pecados, é claro, se nós fizermos de maneiras conscientes, sabendo que está errado, nós somos esclarecidos, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, mas nós fizermos isso com consciência, a Bíblia fala que nós pisamos no sangue de Jesus. Olha que gravidade! Mas não é só profanar o sangue da aliança, da nova aliança que é Jesus, né? Em qual você mesmo foi santificado, porque nós fomos santificados pelo sangue. Mas diz assim: e insultou o Espírito da graça. O Espírito Santo mora dentro de mim, dentro de você. O Espírito Santo nos guia toda a verdade. O Espírito Santo é Paracletos, aquele que pega nós pelo braço e nos guia, irmãos. Então a Bíblia fala que se nós pecarmos conscientemente, além de pisar no sangue de Cristo, quando se pisa em algo é porque não se dá valor, além de não dar valor ao sangue de Cristo, nós estamos ofendendo o Espírito da graça, ofendendo o Espírito Santo. E o resultado disso, é claro, não é bom. 26, se pecarmos deliberadamente, certo? E o outro versículo diz assim: e insultou o Espírito da graça, quão mais severo é o castigo. Então nós temos que ter essa consciência, temos que ter essa consciência clara, que nós não podemos continuar errando o alvo, nós não podemos continuar pecando, errando deliberadamente, certo? O resultado disso não vai ser bom, irmãos. Então tem muitas pessoas hoje que estão nas igrejas, tem muitas pessoas hoje que aparentam uma grande religiosidade, uma certa religiosidade, tem muitas pessoas que participam dos cultos, que participam dos departamentos, das atividades, e às vezes a vida não está indo para frente, às vezes as coisas não estão caminhando como deveriam, e a gente tem que alertar, a gente tem a possibilidade de ter o microfone na mão, tem que alertar, que às vezes as coisas não acontecem, porque nós fizemos algumas coisas, erramos o alvo, deliberadamente, com consciência, e a Bíblia fala que o resultado não é bom, que tem um castigo. Isso pode ser em todas as áreas da nossa vida. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, irmão querido, que está em casa agora, vendo essa live, reflita sobre isso. Você tem pecado, você tem errado deliberadamente, com consciência? Se tem feito, vamos orar depois, você vai se arrepender e não vai mais cometer esse erro em nome de Jesus. Agora, vamos voltar agora para o resultado da nova vida. A gente já está quase encerrando. Para o resultado da nova vida. Porque quando a gente falou lá no início, queridos, que nós vamos ter uma nova vida, quando levantamos do batismo, temos uma nova vida, essa nova vida ela traz um resultado, certo? E agora nós vamos lá para o versículo, para o capítulo 2 de Efésios, Efésios capítulo número 2, e vamos citar inclusive no final Efésios 2:10, que é a nossa frase do ano da exatidão, tá? Vamos comigo lá no livro de Efésios 2:10, 2:6 primeiro, depois nós vamos no 10, que também é os 7, 8, 9 também são versículos maravilhosos para você ver, para você refletir, para você ler, né? Se atualizar com esses versículos. E a palavra diz o seguinte, o 2:6: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu pergunto para você, quando Deus te ressuscitou com Cristo? Foi no batismo. Quando você saiu de dentro da água, você foi ressuscitado com Cristo no batismo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Naquele momento, querido, que você saiu do batismo, você aceitou a Jesus, você decidiu se batizar e se levantou, naquele momento ficou reservado um assento para você nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Olha só que lindo! O seu assento já está reservado. Agora você tem que continuar nesse ônibus, você tem que continuar nesse ministério, você tem que continuar nesse caminho, você tem que continuar no caminho que é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho. Veja, queridos, veja que lindo. Ele diz que é o caminho, você não pode sair do caminho.
Ele diz que é a verdade, você não pode sair da verdade. Ele diz que é a vida, você não pode sair da vida, porque Ele é o dom da vida, Ele é o dono da vida. Ele que passa isso para nós. Então nós fomos ressuscitados em Cristo no batismo e temos garantidos antecipadamente, nós temos garantidos o nosso assento em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Olha que lindo! Ele já ressuscitou, Ele já nos ressuscitou e Ele já tem um lugar preparado para nós. Você pode dar um amém quem está em casa aí? Pode olhar para o seu irmão e dizer, seja abençoado em nome de Jesus? Olha que lindo, igreja. Olha que maravilhoso. O Senhor tem preparado o seu assento. Fale para o seu irmão, o Senhor tem preparado o seu assento. Olha só. Então, e o versículo 10, o versículo 7, 8, 9, né? O 8, 9 fala, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, esse assento foi preparado por Jesus Cristo. A salvação vem de Jesus. A salvação é pela graça, é favor e merecido, como você já sabe, é de Jesus. E no 10 o que ele fala? No 10, porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Em outras versões, para que de antemão, ou para que previamente andássemos nelas. O que isso quer dizer? Isso nos dá uma responsabilidade. Deus já preparou as boas obras para que nós andássemos nelas, para que nós andássemos no caminho, na verdade e na vida. Se a gente sair da verdade, a gente está na mentira. Se a gente sair do caminho, a gente está no atalho. Se a gente sair da vida, a gente está na morte, irmãos. Então nós não podemos sair, nós temos que andar nela. Andar nelas, nas boas obras preparadas para Deus. Veja como Deus é bom. Deus, em sua infinita graça, misericórdia, em sua majestade, em sua longanimidade, Deus, Ele preparou um assento para você. E até as boas obras que você vai fazer, Ele já preparou para que você fizesse. Esse Deus é maravilhoso. Ele tem uma promessa para o seu futuro. Ele pede novas atitudes no seu presente, que já foi tudo preparado no passado. Quer dizer, isso na nossa ótica, no nosso tempo cronos, de cronologia, de cronológico, porque Deus é kairos, o tempo de Deus é eterno. O tempo de Deus não se mede. O que a gente sabe é que nos últimos tempos, me parece que o tempo está passando mais rápido, né? A gente, tecnicamente, vamos dizer assim, a gente não consegue ver esse tempo passado rápido. Eu estou aqui olhando para o relógio e passa 1 segundo de cada vez. Ó, são 21 e 26, e 6, e 7, e 8, e 9, e a gente vai vendo, né, o tempo passar, o tempo cronológico do nosso relógio, mas a gente sente no nosso coração que os dias estão passando mais rápido. É a nossa alma que sente lá no profundo, porque o Senhor está remindo o tempo, ou seja, Ele está apertando o tempo, porque se deixasse muito tempo cronológico, talvez ninguém se salvasse. Então eu quero dizer para você, não saia do caminho, não vá por atalhos, permaneça na vida, não dê lugar à morte e o pecado na sua vida. Não pegue atalhos, mas ande pelo caminho, o caminho é Jesus. Você é uma nova criatura, você é ressuscitado com o Senhor, você tem uma nova vida em Cristo, você tem uma nova humanidade em Cristo. Então eu quero dizer para você, a partir de hoje, em nome de Jesus, se você estava com algum problema nesse sentido, de estar cometendo erros ou pecados deliberadamente, ou seja, conscientemente, se arrependa nessa noite em nome de Jesus. Olha só tudo que nós falamos nessa noite de maneira simples, o privilégio que você tem. O seu pai rasgou o véu para você. Eles não conheciam, você sabia que eles não conheciam a Deus como Pai no Antigo Testamento? No Antigo Testamento eles não podiam nem chamar o nome de Deus. No Antigo Testamento eles não podiam nem citar Deus. Ele era chamado de eterno. E a partir do momento que ele rasgou o véu de cima até embaixo, e rasgou a carne do seu filho também de cima até embaixo, a partir desse momento, ele já rasgou também as suas vestes e nos apresentou, e se apresentou a nós como nosso Pai. Então agora nós podemos chamar ele de Abba Pai, de Paizinho querido. Você já pensou no privilégio que nós temos nos últimos 2000 anos? Nós somos uma geração privilegiada, irmãos. Então realmente, nessa noite, todos nós que temos errado o alvo, mesmo tendo recebido tanto de Deus, que nós possamos nos arrepender
em nome de Jesus, e buscar a presença dEle. E como nós já somos salvos, nós vivemos diferente. Como nós já somos salvos, nós evidenciamos a salvação. Como nós já somos salvos, nós fazemos a diferença. Seja na loja que você trabalha, seja lá na sua turma de faculdade, seja na sua vizinhança, na fila do supermercado, na fila do banco, seja na sorveteria lá tomando sorvete, ou jantando na casa dos seus familiares nesse fim de ano. O fim de ano é uma grande oportunidade para evangelizar. O fim de ano é uma grande oportunidade para dar um testemunho. Seja onde você estiver, seja aqui, seja se você estiver viajando, nas suas viagens, nas paradas, quando você parar para almoçar ou jantar nas suas viagens, evidencie que o Espírito Santo mora dentro de você. Evidencie que você é um cristão. Faça a diferença na vida das pessoas. Diga Deus abençoe em nome de Jesus. Diga fique bem para aquela pessoa. Mostre que você é um portador da luz, porque você é um portador da luz, pois a luz é Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu gostaria de orar para a gente estar encerrando. Agora na sua casa, no aconchego do seu lar, seja aí na cozinha, você que ainda está jantando agora, seja lá no sofá, que você está vendo a live na TV, feche seus olhos, dobre sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Pai, Deus querido e amado, nós apresentamos a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família, de cada criança, cada adolescente que está na sua casa vendo a live e todos que vão ver essa live futuramente em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um, Senhor Deus. Nos traz realmente, Senhor Deus, a consciência que nós precisamos para tomar as melhores decisões. Senhor, Tu nos desse livre-arbítrio, Senhor. Livre-arbítrio, Senhor Deus, para que as melhores decisões fossem tomadas, para que nós evidenciássemos a salvação em Cristo Jesus. E nessa noite que nós aprendemos sobre o véu que se rasgou, sobre, Senhor Deus, os tremores de terra, as pedras se quebrando, Senhor Deus, sobre a nova vida em Cristo, sobre ser uma nova criatura. Senhor Deus, toca profundamente no coração de cada um. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, preenche esses corações, para que a partir de hoje, Senhor Deus, com essa palavra, com esse aprendizado, que essas pessoas possam viver de maneira, uma nova vida em Cristo. De maneira melhor, uma nova humanidade em Cristo. Fazendo a diferença por onde passam, Senhor Deus. E que esse final do ano seja abençoado e que seja uma oportunidade para falar do amor de Deus e para evidenciar o que nós carregamos, que é a luz de Cristo, que é a luz de Jesus. Em nome de Jesus, quem concorda, diga amém. Querido, reflita nessa palavra, né? E tenha o restante de semana abençoado em nome de Jesus. Um abraço a todos.